Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Astrologia em Foco e eu sou a astróloga do canal Tita Zapata, caso você ainda não me conheça. O assunto de hoje será esta lua nova que ocorre no signo de Virgem e que se dará no dia 2 de setembro, às 22 horas e 55 minutinhos, no horário oficial de Brasília. Já para Portugal, Espanha, será no dia 3 de setembro, Portugal às 2h55, Espanha às 3h55. E você que está em outro fuso horário, é só você dar uma olhadinha no calendário que você vai descobrir qual será o dia e o horário para você. Esta lua nova, ela vem fazer o quê? Inaugurar um novo mês lunar, que é o encontro do Sol e da Lua. Eles ficam juntinhos no céu, claro que é uma questão de ilusão de ótica, né? Inclusive porque a Lua fica muito mais escura quando ela é nova. Por quê? Porque o Sol não a ilumina com tamanho esplendor quanto numa lua cheia. É o posicionamento que eles se encontram. Então a Lua fica mais obscurecida. Por quê? Porque diz que é um encontro amoroso entre o princípio masculino e o princípio feminino. Esta lunação, ela dura em torno de 28 dias e ela vai trazer o motor principal para este período, que no caso será praticamente o mês de setembro todo. Esta lua nova, claro, dá início a esse novo período e ela vem trazendo o encerramento do período anterior, que foi a lunação leonina. Vamos falar um pouquinho de Virgem, para que possamos entender qual que é o foco, quais são as questões que vão estar mais em voga neste período. Virgem fala, primeiramente, de aspecto mental, racional, mas extremamente detalhista, observador, não perde um ponto do que quer que seja. Ele é analítico, ele é discriminativo, ele separa tudo, as situações sejam emocionais, tudo que ele estiver envolvido, ele vai dissecar. Virgem, portanto, tem uma energia de criticidade, é muito crítico. Como toda energia tem seu lado luz, seu lado sombra, e eu falo que é importante o caminho do meio e equilíbrio. Aqui, o lado sombra nesse aspecto é uma crítica que não é nada construtiva. É aquele tipo de situação onde você vai buscando, como a gente diz popularmente, pelo em ovo, para poder criticar alguém. É uma situação complicada. Quem tem essa energia pode voltar este tipo de ação contra si mesmo. Sim, os virginianos, quem tem energia forte de virgem, não só o sol, outros aspectos, normalmente tende a fazer isso em algum momento da vida. Virgem representa a cura. Ele trabalha com aspecto de cura, ele é regente da sexta casa do gráfico, em que fala de tudo que seja rotineiro e o processo de cura também. Virgem, ele procura fazer o quê? Fazer uma depuração, uma limpeza, uma organização, uma faxina. Por quê? Porque ele busca esta pureza. Nos arquétipos, a gente vê a energia de Virgem como um ser angelical. Ou então, um aspecto feminino, mas um aspecto feminino intocável, que é a virgindade, a pureza. Por isso o nome Virgem. Virgem, portanto, traz esses aspectos para a nossa vida. Os positivos, os negativos, crítica em excesso, uma pessoa que vai ali dissecar qualquer assunto para encontrar um erro, isso é no caminho do equilíbrio, é interessante. Pessoas que têm energia forte de Virgem são pessoas ótimas para trabalhar com tudo que tem a lógica. Aspectos de lógica, aspectos de matemática. É bem interessante, administração, além, claro, de tudo que envolva a utilização das mãos para a cura. Lembrando que Virgem é regido por Mercúrio. E quando acontece esta lua nova, Mercúrio já está andando em seu movimento direto, retomando pelos últimos graus de Leão, que ele já fez 2 vezes, essa é a terceira vez. E em breve ele vai entrar no signo de Virgem novamente, porque só lá no final de setembro é que ele chega em Libra. Bom, voltando aqui a esta lua nova, importante. Por quê?
a Lua, o Sol estão unidos, juntos, na casa 4 do gráfico, que você passa a acompanhar aqui. Lembrando que este gráfico pode ter uma pequena variação de acordo com o local onde a pessoa estiver, seu fuso horário, latitude, mas está tudo muito próximo. O que representa essa questão de cura, análise numa casa 4 para quem está nessa faixa do Brasil, né? -3 no horário de Greenwich. O que representa isso? Vai falar a respeito da nossa base, do nosso lar, da nossa casa, da nossa estrutura. Então, está iniciando um novo momento em que essa estrutura vai ter que passar por algum processo de purificação, limpeza, depuração. Só que lá, do outro lado, na casa 10, está Saturno. Saturno, que está em Peixes, retrogradando, ele está no grau 16, o Sol e a Lua se unem no grau 11, Saturno no grau 16. Então, esse Sol e essa Lua estão entrando numa oposição com Saturno. Saturno retrogradando, ele está trazendo situações de passado. Saturno é o pai disciplinador. Saturno é a cristalização deste passado, aquilo que não quer mudar, que não quer ter mobilidade. Saturno fala das questões materiais. Ele fala daquilo que é concreto. Saturno representa também um trabalho, mas aquele trabalho dentro das organizações já estabelecidas, que já se conhecem há muito tempo. Ele não gosta de novidade, ele não gosta de trazer nada fora daquilo que ele possa controlar. São as grandes estruturas. Saturno, quando eu falei em pai disciplinador, ele pode representar aquela pessoa mais velha, ou aquela empresa há muito mais tempo no mercado, ou aquela conglomeração de empresas já muito estabelecidas. Casa 10 é o status social. Casa 10, o nosso mapa em particular, fala da carreira. Quando a gente está no mapa utilizando de uma forma geral, nós falamos do quê? Da questão social, coletiva, financeira, da representação maior de uma sociedade, de uma empresa, de um país. Aqui existe um cabo de guerra entre este Sol e Lua unidos a esse Saturno, a essa estrutura vigente que não quer transformação. Lembrando que esse Saturno está no signo de Peixes. Peixes é um signo de água, é um signo de sonho, de ilusão. Peixes não é concreto. Mas Saturno coloca uma âncora nessa energia de Peixes. Por quê? Porque ele diz assim, você tem que ir devagar, você não pode ir com tanta pressa nesses sonhos. Eles precisam ver se são realizáveis no concreto, na tridimensionalidade. Não é tão negativo assim em alguns aspectos. Por quê? Porque sonhar sonhos irrealizáveis, é claro que nós perdemos tempo. Agora, só acreditar que o que está aqui colocado é o concreto, e só isso pode existir, também não é legal, não é positivo. Para nós, em nossa vida em particular, e para a sociedade. Então, nós temos esse cabo de guerra aqui se formando. A Lua vai passar rapidinho aí pela oposição com Saturno, porque ela é super rápida. Já o Sol vai entrar em oposição exata a Saturno no dia 8 de setembro. Se você não assistiu o vídeo passado, onde eu coloco a respeito do mês, assim, pinceladas rápidas sobre o mês de setembro, eu já fiz um alerta para o dia 7 de setembro. Porque é um dia com uma energia que vai estar bastante tensa. Uma quadratura Mercúrio-Urano. É bem complicado isso. E aqui nós já vemos que no dia 8 tem essa oposição exata de Saturno com o Sol. Lembre que todo aspecto tem um período para formação antes e um período para ir se separando depois. Então, temos aqui o começo de setembro até pelo menos o começo da segunda quinzena de setembro. Aspectos tensos. Sol, autoridade. Eu comando, eu quero ter esse poder, tenho que brilhar, as pessoas têm que me enxergar. Em Virgem, nos detalhes, nas minúcias. Virgem não gosta muito de aparecer, essa é a verdade. Virgem não é como Leão, que é regido pelo Sol. Virgem, ele não se incomoda em estar nos bastidores, mas quando ele aparece, aí ele vai ter que brilhar. Aqui, Saturno, que é o tempo, o avô, aquele que tem a experiência e que acredita que sabe tudo,
vai ter aqui um cabo de guerra entre poderes, entre autoridades. Veja que período complicado. Lembrando que isso também pode ser levado para a nossa vida em particular, aonde você tem este eixo Virgem-Peixes entre 11 e 18, 20 de Peixes. O segundo decanato, aonde está? Olha no seu mapa, veja se aí tem planetas principais, veja se faz aspectos importantes, que vai ser nestes assuntos que você vai sentir durante este mês todo este movimento desta lua nova virginiana. Esse processo de cura, de limpeza, de purificação, mas também de querer ter aqui a sua posição analisada e colocada sobre a mesa. A autoridade do Sol. E uma autoridade, inclusive, suprema aqui de Saturno. Por quê? Porque ele faz aqui, ó, ele é uma divisa no universo, uma divisão daquilo que é incognoscível, daquilo que nós não vemos. Lá na Idade Média, não se observava Netuno, Urano, Plutão, sabia da existência pelo movimento, pelos aspectos que aconteciam no céu, mas não se observava, não se comprovava. E Saturno, portanto, ele fazia esse portal com este mundo que a gente sabia que poderia existir, mas que não tínhamos a certeza. Com o advento aqui já dos telescópios, podemos comprovar a existência desses 3 planetas exteriores e muitas outras também que nos envolvem aqui nesse céu, mas que para a astrologia vamos contar estes 3. E desta forma, ele deixa de ser esse portal para o desconhecido, mas ainda continua um portal entre o eu individual e o eu que faz parte de um grupo com este eu de uma expansão maior. É interessante. Então, Saturno, ele vem aqui querendo controlar o Sol, a autoridade, porque Saturno se vê como mais velho, como mais experiente. Se nós colocarmos isto em nossa vida pessoal, pode ser o confronto com uma figura mais velha, pode ser o confronto, por exemplo, dentro das empresas com a chefia superior, pode ser o confronto, se você está no mesmo nível que alguém que trabalha com você, com alguém que tem muito mais anos de experiência e acredita que por isso tem mais conhecimento que você, tem que ter aqui um cuidado, porque um cabo de guerra é uma luta, certo? Vamos adiantar, vamos correr aqui com outros aspectos interessantes que se formam, que estão relacionados com a energia de Júpiter. Júpiter, ele faz uma conexão de quadratura com o Sol e com a Lua. Júpiter está em Gêmeos, e só que esse Júpiter, ele está já, digamos assim, mais longe do que Saturno. Nós temos aqui praticamente 10 graus para esta quadratura. Muitos não vão aceitar essa quadratura, mas eu já enxergo aqui a formação dela, o início dela, que vai aparecer muito mais a partir depois do dia 10 de setembro. Por quê? Porque Júpiter é a expansão. Se Saturno é a restrição, se Saturno é o pai controlador, é aquele que cobra, o avô que vem aqui mostrando a experiência, Júpiter é aquele que expande, ele precisa crescer, ele quer estar neste movimento, sempre ampliando tudo que ele toca. Pode ser positivo, como não. Em Gêmeos, o tema que é principal dessa presença é comunicação, é transporte, é movimento. E conforme a Lua rapidamente vai fazer essa quadratura com Júpiter, vai avisar para tomar cuidado com as questões financeiras. Porque Lua e Júpiter em mau aspecto trazem assim talvez um gasto excessivo, algum desnível, desequilíbrio rápido na bolsa de valores e no dólar, algo nesse sentido. Já o Sol, quando entrar em quadratura com Júpiter, aí sim vamos encontrar uma questão mais complicada. Lembre-se que o Sol no dia 8 faz uma oposição a Saturno. Depois ele vai andar lá no começo da segunda quinzena de setembro, uma quadratura com este Júpiter. Então, este Sol já sai de uma restrição e depois ele quer fazer o quê? Ele vai querer ampliar, só que ele vai estar nesse jogo. Aqui é esta questão das finanças. Júpiter também representa leis, justiça, o sistema judiciário de um país, nós perante a lei. Quadratura, aspecto tenso.
Então, certo cuidado, porque o mês de setembro é um mês para ter muita atenção, prestar muita atenção nas aplicações, prestar muita atenção nos gastos, prestar atenção também em como o mercado, em como as pessoas vão estar lidando com todas essas, digamos, surpresas que surgem. Porque Mercúrio em quadratura com Urano vai trazer muita coisa nova. Vai vir aqui com nova tecnologia, ou então uma contestação daquilo que se pode utilizar nesta tecnologia. Vamos lembrar que a inteligência artificial já está deixando algumas categorias sem trabalho. Os ilustradores são os primeiros que já estão sentindo isso. Eu, como tenho Virgem na casa 1, com nada menos do que Urano em conjunção com essa lua nova virginiana, venho pedir para vocês aqui, se vocês estão gostando da forma que eu venho apresentando esse céu astral, que vocês se inscrevam se ainda não é inscrito, lembre-se de verificar se o sino está ativado, compartilhe, comente, curta, não custa nada, né? Apertar ali o curtir, dar um like, vamos continuar? Claro, existem outros ciclos aqui em movimento no céu astral, além desta lua nova. É importante mostrar para vocês que aquele grande trígono maravilhoso formado entre Plutão, Urano e Vênus já começa a se desfazer. Por quê? Porque a Vênus ela já está em Libra, lá pelos 5, 6 graus de Libra. Plutão, neste dia 2, ele já retrogradou para Capricórnio. Isso aconteceu no dia 1, então ele está em Capricórnio para algumas poucas semanas, onde ele vai fazer uma depuração. Lembrando que Capricórnio tem como regente Saturno. Então vamos ter aqui uma grande depuração, alguns cortes bem complicados durante este período. E Urano, que já começou a sua retrogradação também, ali no dia 1º, no dia anterior dessa lua nova. Essa Vênus começa a se afastar e vai se desfazendo esse aspecto tão bonito no céu, que trouxe aí uma questão de profundas transformações, situações inusitadas com Urano, deu uma segurada para esse final de agosto e começo de setembro, de tantos ciclos mais complicados e difíceis. Quando ela entrou em Libra, lá para o dia 29, no dia 28 ela fez uma oposição com Netuno. Então, ela ativou aquele modelo pipa. Tem vídeo aqui no canal. Aqui, vamos encontrar também Marte, já no grau 28 de Gêmeos. Marte fez uma conjunção com Júpiter, um aspecto poderosíssimo, se não me engano, há umas 2 semanas. Bem poderoso. E ele faz neste dia de lua nova, 2 de novembro, 2, 3 de novembro, um quincunce a Plutão, que acabou de chegar em Capricórnio por retrogradação. Lembre-se que Marte é a ação, fala de comunicação, de transporte e movimento, no signo de Gêmeos, que representa exatamente esses temas. Plutão, ele acaba de entrar em Capricórnio. Então, o que ele tem aqui? Qual que é o movimento dele? A comunicação que pode acontecer, ou o transporte, ou o movimento que vai ser contestado. Por quê? Quincunce é uma energia de desajuste. Não é um desajuste imenso, mas pede atenção. Plutão é poder, é manipulação, é o que vem por debaixo dos panos. É o que corta, sem que se mostre tão claramente. Em Capricórnio, questões de autoridade, questões materiais. Lembre-se que Plutão está voltando em Capricórnio e perguntando, você já fez as transformações necessárias? Se você não fez, eu vou fazer. E Plutão não é fácil. Ele faz mesmo, ele corta. Já esse Marte, ele é ação, ele é guerra, ele é força de vontade. Eu quero, eu faço, eu vou. Em Gêmeos, cuidado vocês que fizerem viagens agora, neste fim de semana, com trânsito, cuidado também com explosões de raiva ou implosões, cuidado com o que fala, pode ter muito fake news, muita mentira jogada aí aos 7 cantos, tanto no material, né? Estamos num movimento de
propaganda política, então nos santinhos já tradicionais, como também nas redes sociais. E como as pessoas falam, confronto de pessoas. Cuidado, porque pode ter aí brigas, discussões, algo mais sério que vem acontecer nestes dias. Quincúcio ele se desfaz rapidamente. Eu diria dia 2, dia 3, e aí esse quincúcio já se desfez. Por outro lado, também tem um aspecto bem interessante, que é Vênus, que se aproxima dessa conjunção com Lilith. Isto vai acontecer no dia 7 de setembro, outro aspecto importante que eu comentei com vocês no vídeo passado do prognóstico de julho. Esta Vênus se une a Lilith, são dois princípios femininos que se dão a mão em busca do quê? De mostrar que o feminino e aquilo que é considerado inferior, juntos podem alcançar uma harmonia e um equilíbrio em busca do seu retorno ao local de direito junto com o masculino. Lembrando que a nossa vida é de polaridade. Nós vivemos em polaridade. O masculino e o feminino, não tem como mudar isso. Isso é concreto e real. Vênus e Lilith entram numa conjunção com o nó do sul, que está em Libra. Nó do sul, coisas que trazemos do passado, situações repetitivas. É um aspecto tenso, por quê? Porque algumas coisas de passado podem voltar. E o feminino pode se ver aqui subjugado por atitudes e atividades de imposição que venha ali do nó do norte, que representa um novo rumo. Mas que às vezes perde o equilíbrio. Por quê? Porque o Marte é guerra, é ação. Eu imponho o que eu quero, da forma como eu quero. Só que o nó do norte, ele vem falando que nós temos que ter opinião, temos que aprender a falar não, mas respeitando os outros. É um equilíbrio aqui, caminho do meio. Só que nós podemos ver aqui movimentos de desrespeito ao feminino, ao que é considerado minoria, sendo que o feminino não é minoria, mas vamos colocar as minorias aqui também. E o que vai acontecer? Alguma situação complicada. Bom, eu acho que cada um tem aí os exemplos do dia a dia. Neste vídeo que eu falo das energias de julho, eu explico a respeito disto. E também no vídeo de Vênus, ali, quando ela entra em Libra e os aspectos que ela vai realizar. Essa Vênus conjunta com os nodos, e lembrando vocês, os nodos vão mudar lá em janeiro de 2025. O nó do norte virá para Peixes e o nó do sul virá para Virgem. É bem importante a mudança dos nodos, porque representa 1 ano e meio aproximadamente de uma mudança de paradigma na humanidade. É necessário transformar. O que é de novo, o que é oferecido, vai ser sair do eu exacerbado, com o norte em Áries, para um eu que sabe que faz parte de muito mais do que apenas o ego. E o nó do sul, da necessidade de ficar sempre agradando o outro, para a Virgem que começa a fazer um processo de depuração. Veja como os nodos envolvidos aqui de alguma forma com essa lua nova virginiana já dão um toque para o começo do ano de 2025. E tudo isso com a lembrança de Vênus oposta a Netuno. Porque essa oposição já começa a se desfazer. Netuno está retrogradando, a Vênus está indo adiante, então já começa a fazer-se desfazer-se, né, na verdade, esta oposição, este cabo de guerra. Vênus e Netuno, amor, desejo, amor incondicional. As questões com o feminino, as questões com as relações, com o afetivo, elas vão estar também bastante presentes neste período, durante esta alunação virginiana. E antes de ir para o final do nosso papo de hoje, eu queria convidar você, porque no domingo terei aqui para você uma tiragem para o mês de setembro. Uma tiragem com a energia geral para setembro e depois para os 12 signos. Com uma lâmina do baralho do Sol e uma lâmina do tarô, o arcano maior do tarô, como eu venho fazendo há alguns meses. Eu te aguardo, não só nos vídeos que eu indiquei para você, como no vídeo que eu vou trazer as tiragens, caso você goste de oráculos. E para os próximos, porque vem vindo aí bastante
bastante coisa para a gente analisar neste mês de setembro, que é bombástico, transformador. Tchau!